Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas radicais. E prende 4 suspeitos de financiar e organizar atos antidemocráticos. Um incêndio destrói 4.000 hectares de uma das reservas ecológicas mais importantes do Brasil, no Rio Grande do Sul. O Instituto Butantan apresenta resultados preliminares promissores de uma vacina contra a dengue. Na Copa do Mundo, as campanhas de França e Argentina até chegarem à final. E os argentinos estão protestando contra a falta de ingressos. O Jornal Nacional. A Polícia Federal cumpriu mais de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de financiar e de organizar atos antidemocráticos. O Supremo Tribunal Federal também determinou 4 prisões. 2 deputados vão ter que usar tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a operação depois da análise de relatórios feitos por uma rede de inteligência formada nos estados pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A rede de inteligência identificou grupos organizados para financiar as manifestações antidemocráticas e os acampamentos montados em frente aos quartéis em defesa de um golpe de Estado. Segundo o STF, os grupos propagaram o descumprimento e o desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30 de outubro último, além de atuar pelo rompimento do Estado Democrático de Direito e instalação de regime de exceção com a implantação de uma ditadura. Além dos financiadores dos protestos pró-golpe, os vários setores de inteligência levantaram os nomes de arrecadadores de recursos, líderes dos movimentos e donos de caminhões e veículos que participaram de protestos e bloqueios de rodovias por não aceitarem a derrota do candidato Jair Bolsonaro. A rede de apoio aos atos golpistas inclui auxílio logístico e de estrutura que vão do transporte de pneus a serem queimados, barracas e banheiros químicos. Os bolsonaristas radicais fecharam estradas em todo o país, impedindo até mesmo o deslocamento de pessoas com problemas de saúde, como o menino Gabriel, de 9 anos, que foi proibido de seguir em um ônibus para fazer uma cirurgia de emergência em Cuiabá, no Mato Grosso. A operação de hoje foi a maior já realizada até agora contra os movimentos que questionam o resultado legítimo das eleições. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, crime contra a honra e incitação ao crime. Como parte do inquérito dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes determinou 103 medidas de busca e apreensão no Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. A Polícia Federal também cumpriu mandados relacionados ao inquérito das milícias digitais e das fake news em Rondônia e no Espírito Santo, onde há 4 pedidos de prisão. Um dos alvos, o vereador Armandinho Fontoura, se apresentou voluntariamente à PF. Ele é investigado por usar sua rede social para incitar a subversão da ordem e quebra da normalidade democrática. O proprietário de um site, Jackson Rangel Vieira, também está preso por disseminar fake news e atentar contra o Estado de Direito. Ele responde a 30 processos. Na lista de pedidos de prisão ainda estão o pastor Fabiano Oliveira, investigado por integrar um movimento que ataca sistematicamente o sistema eleitoral e o STF, e o empresário Maxione Pitangui, que faz campanha permanente contra o processo eleitoral e em defesa de um golpe militar, o que é inconstitucional. Alexandre de Moraes também determinou que os deputados estaduais do Espírito Santo, Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Partido Democracia Cristã, passem a usar tornozeleira eletrônica, sejam proibidos de deixar o Estado, de utilizar redes sociais, dar entrevistas e participar de eventos públicos. Houve busca e apreensão nas casas e nos gabinetes dos 2 deputados. Capitão Assunção e Carlos Von são investigados por fazer parte da milícia digital que incentiva ataques ao Supremo e à democracia. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda a apreensão de passaportes, quebras de sigilo bancário, suspensão de certificados de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, CACs, bloqueio de contas bancárias e de perfis em redes sociais de dezenas de suspeitos de organizar e financiar atos antidemocráticos.
Durante a operação, a Polícia Federal encontrou 11 armas em um endereço em Santa Catarina. Entre elas, uma submetralhadora, um fuzil, rifles com luneta, além de munição. Em um outro endereço, no mesmo estado, os policiais encontraram 4 armas registradas e uma sem registro. Em uma rede social, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou que nas operações policiais contra atos antidemocráticos determinadas pelo STF, foram encontradas várias armas, submetralhadora, fuzil, rifles com lunetas, etc. Definitivamente, isso não é liberdade de expressão. Maxione Pitangui, Fabiano Oliveira e a defesa de Armandinho Fontoura declararam inocência. O advogado do deputado Capitão Assunção disse que vai recorrer da decisão. A defesa de Carlos Von disse que ele nunca participou de nenhum ato antidemocrático, nem contestou os resultados das eleições. Nós não conseguimos contato com a defesa de Jackson Rangel. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que analisa se o orçamento secreto é constitucional ou não. 9 ministros já votaram. A decisão ficou para a semana que vem. Foi o terceiro dia de julgamento. Ontem, a relatora e presidente do STF, Rosa Weber, ressaltou que as emendas parlamentares são um instrumento constitucional legítimo, com controle, transparência e impessoalidade na aplicação de recursos federais. Mas, por não seguir esses 3 princípios, ela considerou inconstitucional o mecanismo do orçamento secreto. Segundo ela, do jeito que está, beneficia um grupo restrito de parlamentares e abre espaço para barganhas políticas. A ministra entendeu ainda que, pela Constituição, o relator não tem poder de criar novas despesas, só fazer correções técnicas. O primeiro a votar hoje foi o ministro André Mendonça, que divergiu parcialmente de Rosa Weber. Diferentemente da relatora, Mendonça entendeu que a Constituição permite que as emendas de relator ampliem ou criem novas despesas no orçamento federal, além das correções técnicas. Mas, assim como a relatora, Mendonça reconheceu que o Congresso deve tomar medidas para garantir um maior nível de transparência e publicidade na aplicação desses recursos. E votou por um prazo de 60 dias para que as emendas de relator tenham, nesse sentido, as mesmas regras das emendas individuais e de bancadas. Em primeiro lugar, normatizem as emendas do relator geral de modo a explicitar a priori os fundamentos levados periodicamente em consideração para fixar o volume financeiro da execução pertinente ao RP9 e respectivos critérios de rateio desse montante entre as 2 casas do Congresso, respectivos órgãos, com especial atenção à Comissão Mista de Orçamento. Em segundo lugar, passem a garantir às emendas de relator identificadas pelo RP9 o mesmo nível de transparência e controle verificáveis na execução referente aos RP6 e RP7, que são as despesas, as emendas individuais e de bancada. O ministro Nunes Marques também divergiu de Rosa Weber e votou pela rejeição das ações por questões processuais. Para o ministro, a apuração de irregularidades deve ser feita por órgãos de controle. Mas como Rosa Weber e Mendonça, ressaltou que é preciso dar maior transparência às emendas de relator e deu um prazo de até 30 dias para que isso ocorra. O ministro Alexandre de Moraes também divergiu parcialmente de Rosa Weber. Concordou com os demais ministros que as emendas de relator precisam seguir critérios de transparência e foi além. Votou para que esse tipo de emenda siga regras mais rigorosas para a distribuição entre os parlamentares, seguindo o princípio da proporcionalidade, ou seja, de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. No seu voto, o ministro Dias Toffoli estabeleceu critérios ainda mais específicos para essas emendas. Além da transparência e proporcionalidade, Toffoli votou para que as emendas se enquadrem dentro dos programas estratégicos do Executivo e que tenham limite de valores para cada município. Na sequência, os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso seguiram totalmente o voto de Rosa Weber pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, pela falta de transparência, impessoalidade e proporcionalidade na distribuição das emendas.
Não é possível que uma pessoa seja responsável pela alocação de 21 bilhões do orçamento. Simplesmente não é uma discricionariedade aceitável em uma democracia. E, portanto, é preciso questionar esse ponto e concluir que ele não é compatível nem com o princípio democrático, com o princípio representativo, nem com o princípio republicano. Eu penso que o voto de Vossa Excelência equacionou da maneira adequada e equilibrada essa matéria e acho que é um passo para nós voltarmos a uma certa normalidade orçamentária que, na minha visão, foi quebrada. O julgamento foi suspenso faltando os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Até o momento, 5 ministros defendem a inconstitucionalidade do orçamento secreto, porque entendem que o relator só pode fazer ajustes. 4 argumentam que o relator pode criar novas despesas no orçamento, além de corrigir falhas. Mas todos concordam que é preciso dar mais transparência ao processo. O julgamento vai ser retomado na próxima segunda-feira, último dia de trabalho no STF neste ano. O Congresso Nacional chegou a colocar em pauta hoje um projeto com critérios para a distribuição das emendas do orçamento secreto. Mas os parlamentares adiaram a votação por falta de acordo e pelo fato de o julgamento no Supremo só terminar na segunda-feira. A seguir, um investimento no futuro de alunos brilhantes de matemática. A restauração de uma catedral barroca em Minas Gerais. Por 4-3, os integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos na ditadura decidiram acabar com o próprio colegiado. A maioria dos integrantes da comissão é de aliados do presidente Jair Bolsonaro. O Poder Executivo pode indicar 4 dos 7 membros. O trabalho da comissão, criada em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, é encontrar os restos mortais de desaparecidos e reparar financeiramente as vítimas dos crimes cometidos durante a ditadura militar. O relatório que recomenda a extinção vai ser encaminhado a Bolsonaro. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos declarou em nota que a busca por desaparecidos não termina com o fim do colegiado e que todos os processos judiciais em curso, dos quais a União é parte, continuam em andamento e sendo devidamente cumpridos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que não vai pautar o projeto que muda a lei das estatais antes de uma ampla discussão. Alguns senadores e o próprio Pacheco querem que a proposta seja discutida primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Isso pode adiar a votação para o ano que vem, porque o recesso parlamentar começa no dia 23 de dezembro. A proposta chegou ao Senado depois de passar por uma votação relâmpago na Câmara. Os deputados reduziram de 3 anos para 1 mês a quarentena imposta a pessoas envolvidas com partidos políticos e campanhas eleitorais antes de assumirem cargos em estatais. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva almoçou hoje em São Paulo com catadores de materiais recicláveis. A ida do presidente eleito a São Paulo foi para cumprir uma promessa: participar do Natal dos Catadores. No evento organizado pela Associação Nacional de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis, Lula se comprometeu a resgatar o valor do trabalho deles e encontrar solução para as pessoas em situação de rua. Se a gente ficar olhando a política fiscal do governo, se a gente ficar olhando o orçamento da prefeitura, se a gente ficar olhando o orçamento, do Estado, sempre haverá prioridade mais importante que os pobres. Sempre haverá alguém fazendo pressão que vocês não conseguem fazer. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também discursou e disse que recebeu de Lula uma missão. O presidente Lula fez outra promessa e agora me diz respeito. Ele falou: Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Em Brasília, o tema foi o compromisso do futuro governo com a educação. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e governadores eleitos e reeleitos participaram do debate promovido pela ONG Todos pela Educação e a Unesco.
Alckmin destacou a importância da sociedade civil organizada como parceira. Reafirmou que o novo governo vai dar atenção à educação básica e ao ensino em tempo integral e reconhece a necessidade de reajustar o valor da merenda escolar, hoje em 36 centavos por aluno. Alckmin elogiou o Pacto pela Aprendizagem. O presidente Lula tem reiterado isso, que ele vai priorizar, ampliar as escolas tempo integral. Tem estudos que mostram que o aluno no segundo ciclo do ensino fundamental ou no ensino médio, quando se aumenta a escola de tempo integral, diminui homicídio. É impressionante. Diminui a morte de jovens, se ele fica mais tempo na escola. Segundo o ex-ministro da Educação, Henrique Paim, que coordenou o grupo técnico da área, a PEC da transição é fundamental para recuperar o orçamento da educação. Como a PEC da transição permite que nós tenhamos essa recomposição e garante ali um valor, né, significativo de em torno de 12 bilhões para a educação, isso pode, sem dúvida alguma, ser um passo inicial. A conclusão do arranjo político para a formação da equipe do novo governo também está atrelada à votação da PEC da transição. No entanto, a negociação para alguns ministérios está avançando. Hoje não houve anúncio oficial, mas as conversas de Lula com o petista Camilo Santana para o Ministério da Educação estão bem adiantadas. Ele é governador do Ceará e foi eleito senador. Lula chegou agora à noite a Brasília e pretende ficar aqui até a véspera do Natal. A derrubada de um veto do presidente Jair Bolsonaro pelo Congresso vai obrigar o próximo governo a pagar aos estados, no ano que vem, 29 bilhões de reais, segundo estimativas dos secretários estaduais de Fazenda. A origem desse problema foi uma lei aprovada em junho que reduziu as alíquotas de ICMS sobre combustíveis. Como os estados perderam a arrecadação, a lei previa também que a União pagasse a eles uma série de compensações. Por exemplo, o piso salarial dos profissionais de saúde ou o fundo responsável pelo financiamento da educação básica. Só que o presidente Bolsonaro tinha vetado essas compensações e foi esse veto que o Congresso derrubou hoje. Nesse fim de ano, a Fundação Getúlio Vargas formou a primeira turma de um projeto que busca talentos em escolas públicas do Brasil inteiro. A natureza, o planeta, a vida carregam grandes mistérios. São muitas as perguntas, principalmente aos olhos dos pequenos. Tem uma cena muito clara na minha memória de quando eu era criança perguntando pra minha família: nossa, de que será que é feita a Lua? Então sempre me questionava assim, como que as coisas eram feitas, né? Como aquilo podia existir. E quando a gente vai para a escola, descobre que muitas das respostas estão na matemática. Eu vejo matemática na base do funcionamento de todas as coisas. Por exemplo, a gente usa matemática para fazer a lente da câmera funcionar. A gente usa matemática para poder permitir uma comunicação no WhatsApp. Matemática não é essa coisa de nerd, mas a gente é um pouquinho. E não é tão ruim assim. Não é mesmo. E sabe por quê? Todos esses jovens são campeões de escolas públicas, medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática, que aconteceu pela primeira vez em 1979. E a Olimpíada abriu para eles as portas de uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do país. Em 2017, a Fundação Getúlio Vargas criou o CDMC, Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências. A missão: identificar talentos de escolas públicas e dar a esses talentos a chance de seguir os estudos de graduação num dos cursos da FGV no Rio. Desde muito jovem, eu testemunhei o desperdício de talentos que simplesmente não ingressavam na universidade porque não tinham meios para isso. Fui convidado para vir à Fundação Getúlio Vargas e quando eu vim, propus a criação do Centro para o Desenvolvimento de Matemática e Ciências, visando resgatar o talento das escolas públicas para alcançar as maiores realizações possíveis. Toda essa história está registrada nesse documentário da FGV sobre o projeto.
Os estudantes são identificados em qualquer parte do país pela equipe da FGV, que entra em contato e convida para que eles façam o vestibular. Os aprovados podem escolher entre os cursos de Matemática Aplicada, Administração, Ciências de Dados e Inteligência Artificial, Economia, Direito, Ciências Sociais e Comunicação Digital. Me ligaram e a ligação não funcionava, porque é tão pequeno onde eu moro que não tem sinal de celular. Uma espécie de vilarejo que pertence a Macau, no interior do Rio Grande do Norte. Eu admito que no primeiro contato que eu recebi, no primeiro e-mail, eu achei que poderia ser um golpe. Não era golpe, era oportunidade. Você já parou para pensar o que essa palavrinha pode significar na vida de um jovem? Oportunidade, nem que seja uma só. E o mundo pode se abrir e transformar a vida de alguém. E é exatamente isso que a gente vê aqui no projeto. De repente eu vim aqui pro Rio de Janeiro fazer o vestibular. Nunca tinha saído da região norte. Nossa, deslumbrado. Meu Deus, olha, eu tô no Rio de Janeiro. Esse lugar aqui pra mim, é esse lugar que vem filme. Uma explosão de sentimento naquele dia. Conheço pessoas de cada cantinho do Brasil que se reuniram por causa desse projeto e a gente acaba estudando junto, conhecendo o Rio de Janeiro juntos, estudando muita matemática juntos. Os alunos não pagam nada pelos cursos e ainda têm garantidos gastos com saúde, alimentação e estadia. Eles ficam hospedados num hotel pertinho da fundação. Até o momento, a maior parte dos custos do projeto tem ficado com a Fundação Getúlio Vargas, que faz todo o esforço para aumentar o número de doadores, pessoas físicas, e principalmente aumentar o número de alunos beneficiados. Bruna está no 5º período de economia. Filha de uma cozinheira e um motorista, ela é o orgulho da família. Para mim foi uma oportunidade que mudou minha vida. Foi como se ele tivesse um momento que a chave virou de forma muito impactante. O Gustavo é de uma cidadezinha de 6.000 habitantes em Santa Catarina. Foi criado com o sacrifício da mãe, doceira, e do pai, caminhoneiro. Ele terminou agora o curso de economia e passou em primeiro lugar numa prova nacional para o mestrado. Me capacitei esses 4 anos para poder chegar agora, conseguir entrar no mestrado com uma classificação boa no exame. Então, é o resultado de um esforço que se diluiu ao longo desses anos de graduação. E orgulhoso por ter o esforço sendo recompensado. Desde 2017, o programa já aceitou 258 alunos de todas as regiões do Brasil e pelo menos 100 estão classificados para entrar agora em 2023. As notas dos alunos são surpreendentes, porque mesmo tendo entrado com pouca bagagem, porque são oriundos de escolas públicas, eles rapidamente ganham conhecimento e superam facilmente os alunos das melhores escolas do Rio de Janeiro. Depois de 4, 5 anos de estudos, é hora de seguir uma nova estrada. Mas o coração não se esquece do caminho que já foi percorrido. É um pouco inesperado, eu acho. No sentido de... Acho que ninguém esperava. Tipo, a gente, pelo menos, não esperava que eu teria uma oportunidade tão grande. Não sei, é uma emoção de tentar fazer eles orgulhosos. O dia que eu deixei ele aqui, que a gente foi embora, né? Aí ele acompanhou assim, né? Eu falei, cara, você tem que ficar aqui. Eu falei, você não pode voltar, é a sua chance. Juro exercer a profissão de economia visando não apenas a valorização pessoal, mas também a promoção do bem-estar social. Confiro-lhes o grau de bacharel em Ciências Econômicas. Quando que a gente viver, não vai esquecer, porque não é todo dia que você vem numa formatura de filho. É emocionante mesmo. Que coisa linda, um balde. A matemática é uma das maiores preocupações de milhões de brasileiros, né? As contas que não fecham, as contas que ficam atrasadas, elas são um pesadelo que não se restringe a essa ou aquela família, porque o endividamento de tanta gente acaba tendo impacto em toda a economia. Olhar, pensar, quase entrar, até desistir. Uma cena que se repete. Hoje eu só estou olhando para comprar umas coisas para o Natal. O secador desligado, a cadeira vazia, o cliente que gasta menos. A proprietária teve que mudar o salão para um espaço menor.
Se eu estou ganhando menos, vai refletir também na minha casa. Então, por exemplo, você corta gastos extras, se você tem uma diarista 3 vezes por semana, você tem uma. Eu sinto a mesma necessidade que um cliente sente. O setor de serviços sente, o comércio varejista sente, o aperto no orçamento doméstico faz muitos brasileiros não encontrarem espaço para consumir. Um caminho trilhado sob o avanço do endividamento. Levantamento revela que 30% das famílias têm alguma dívida pendente e 60% dos endividados afirmam já ter feito um rodízio de contas, atrasando uma para pagar outra. A parcela de inadimplentes que acredita não ser capaz de quitar suas dívidas subiu de 5% para 17%, o que significa mais gente sem tomar crédito. Com esse maior nível de endividamento e com os juros altos, a inadimplência começou a se mostrar um problema mais significativo. A gente vem observando as instituições financeiras e também as redes varejistas que operam crédito mostrarem cada vez mais impacto dessa inadimplência, nos seus resultados. Então, a inadimplência vem se concretizando como um problema real. O professor de finanças explica o efeito cascata na economia. Essa pessoa deixando de consumir, o varejo não repõe estoque, não tendo reposição de estoque, a empresa, o produtor não produz. Não produz, ele fecha um posto de trabalho com menor renda e cria até um ambiente recessivo, potencialmente, para a economia. Os inadimplentes, hoje no Brasil, estão numa situação tão grave, estão cortando, infelizmente, coisas básicas, como o remédio, para poder comer. Então, é muito importante soluções econômicas e sociais que levem a população a uma melhor condição e as empresas ajam de maneira a que possibilitem as pessoas que estão nessa situação saírem da inadimplência aguda. Uma catedral mineira que guarda um pedaço da história colonial do Brasil reabriu hoje as portas ao público depois de 7 anos de restauração. A exuberância do barroco de volta aos traços originais. A Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção, a sede mariana, foi erguida no século XVIII. É a mais antiga de Minas Gerais. Ela é da primeira fase e da segunda fase do barroco, então ela tem uma importância artística muito grande. Além disso, ela tem toda uma importância da religiosidade que transforma esse templo em patrimônio histórico. A catedral ficou fechada durante 7 anos. A restauração teve 3 etapas. Numa primeira fase, a gente teve a consolidação estrutural e a restauração arquitetônica. Depois, a parte das instalações, revisão de instalações elétricas e hidráulicas. E essa terceira fase, que é a restauração dos elementos artísticos e integrados. Um dos desafios foi recuperar este douramento que aparece na igreja quase toda. A técnica usou folhas de ouro. Os restauradores também conseguiram revelar pinturas escondidas há décadas em partes da igreja e no teto. Nós encontramos a partir de pequenas janelas de prospecções. São pequenas janelinhas de 5 por 5 centímetros que nós removemos com bisturi e produtos apropriados para ver a capacidade ou a condição da pintura que está por baixo. O trabalho de preservação cuidou de cada detalhe, cada elemento artístico, inclusive deste órgão de origem alemã que também foi restaurado. Um presente de Dom João V, que está aqui na catedral desde 1753. A obra feita pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, custou cerca de 10,5 milhões de reais. A solenidade de entrega da restauração foi hoje. E daqui a alguns dias, a catedral vai receber os fiéis de volta para as celebrações de Natal. Isso para a gente é uma alegria muito grande poder estar entrando nessa história, que é tricentenária já quase. Temos a responsabilidade de guardar isso, proteger, conservar. A importância da história é grande demais. E para Dona Eni tem ainda a emoção de tantas lembranças já vividas aqui. Muita saudade. Eu que fui batizada aqui, crismada, meus filhos foram batizados, meus filhos casaram, minhas netas foram batizadas, então não, é muito nossa, né? É muito nossa.
A seguir, a Copa do Mundo. As campanhas das duas seleções que buscam o tricampeonato mundial. O Palmeiras oficializou hoje a venda do atacante Endrick ao Real Madrid pelo equivalente a 409 milhões de reais. Foi a segunda transferência mais cara do futebol brasileiro. Endrick tem 16 anos de idade e vai ficar no Palmeiras até completar 18, em julho de 2024. Depois de garantir vaga na final da Copa do Mundo pela segunda vez seguida, a seleção da França não teve folga. Comemoração bem barulhenta depois da classificação. Mas o trabalho foi silencioso no dia seguinte, treino fechado. E a França, que perdeu 7 jogadores por causa de lesão, 6 antes do Mundial começar, pode ter o retorno de um deles, o atacante Karim Benzema, pelo menos para a torcida. Segundo a imprensa espanhola, o jogador do Real Madrid foi liberado pelo clube para acompanhar a reta final da Copa no Catar. Perguntado sobre a possibilidade da volta do atacante, o técnico Didier Deschamps não negou nem confirmou. Se limitou a dizer que realmente não queria responder a essa pergunta. Mas o volante Tchouaméni, companheiro dele no Real, disse que Karim vai estar aqui com o grupo e isso é muito bom, na opinião dele. A França não perdeu mais titulares por lesão depois que o lateral esquerdo Lucas Hernandes rompeu o ligamento do joelho direito na estreia contra a Austrália. O que tem criado problema para o técnico Didier Deschamps ultimamente é gripe. O zagueiro Upamecano e o volante Rabiot, que são titulares, além do atacante Coman, tiveram sintomas como febre e dor de garganta. Chegaram a ficar separados dos demais para evitar que outros jogadores ficassem doentes. O protocolo da FIFA não exige testes de Covid. Deschamps diz que o Upamecano não estava 100% e ficou no banco contra o Marrocos. Coman também. Já Rabiot estava pior e por isso decidiu deixar o jogador no hotel. Com os dias de recuperação, o treinador francês acha que todos devem estar disponíveis para domingo. Être disponible pour dimanche. A França chegou soberana à final da Copa. Sofreu uma única derrota quando já estava classificada para a fase seguinte. Às vezes, quem entra em campo precisa redobrar o esforço para fazer algumas ausências serem esquecidas. Giroud, da França! Com 2 gols do Giroud, o substituto do Benzema, atual melhor do mundo, a França mostrou a força de um elenco logo na estreia. Venceu a Austrália por 4-1. O adversário mais temido da fase de grupos era a Dinamarca. Contra eles, o talento inegável de um camisa 10 foi o suficiente. 2-1 com 2 gols do Mbappé. De Mbappé pro gol! O técnico Didier Deschamps se deu ao luxo de escalar 9 reservas contra a Tunísia. A França já estava classificada e aí sofreu a única derrota na Copa, 1-0. Nada que abalasse a confiança dos campeões mundiais para as oitavas de final contra a Polônia. No duelo entre os craques Lewandowski e Mbappé, o francês foi bem melhor. Mais 2 gols dele e vitória por 3-1. Quartas de final de clássico europeu. Contra os ingleses, a França viveu os momentos de maior tensão na Copa. Contou com a imprecisão do craque adversário para avançar. Pra fora! Na semifinal, o desafio seria vencer a melhor defesa da Copa até aquela noite. Hernandes e Kolo Muani foram os heróis improváveis contra o Marrocos. 2-0. A França está na decisão da 22ª Copa do Mundo. Apesar das 5 vitórias em 6 jogos, algo vinha incomodando os franceses até a última partida. Eles tinham sofrido gols em todos os jogos da Copa. Contra o Marrocos, pela primeira vez, o capitão do time, Hugo Lloris, não levou gol. Bom para ele e para a defesa da França, contestada durante o Mundial. O defensor francês Jules Koundé acha que não tomar gols foi muito importante. Ele sente que está progredindo jogo a jogo, se sentindo melhor em campo, com mais entrosamento entre os companheiros. Ele e os colegas de defesa da França ainda não passaram pelo maior teste dessa Copa. A Argentina, do gênio Lionel Messi. E numa final, o desafio derradeiro para quem deseja se manter no topo do mundo. Torcedores da Argentina protestaram hoje no Catar por falta de ingressos para a final. O protesto foi em frente ao hotel onde estão os dirigentes do futebol argentino.
Cerca de 300 torcedores reclamavam da dificuldade para comprar ingressos para a decisão. De acordo com a FIFA, as entradas estão esgotadas. Perto dali, também tinha muita gente, mas para acompanhar o primeiro treino da seleção após a classificação para a final. Destaque para Di Maria, que participou da atividade com os reservas. O camisa 11, com uma lesão muscular, desfalcou a equipe nas oitavas e na semifinal e só entrou em campo um pouquinho na prorrogação contra a Holanda nas quartas. A 3 dias da final, ter todo o grupo à disposição é uma grande notícia para os argentinos. Nos 6 jogos até aqui, Lionel Scaloni sempre teve uma base, mas nunca repetiu os 11 titulares. A estratégia foi bem clara, para cada adversário, uma escalação diferente. E as trocas vão além dos nomes. O técnico mudou a forma de jogar também. 3 atacantes na estreia, já contra a Croácia, 3 zagueiros. O que eu venho dizendo em todas as entrevistas é que as partidas não são iguais. E a gente tem que jogar. Nós temos que jogar um bom jogo. Às vezes o rival pode te superar nesse aspecto. Equipes se regeneram, disse o treinador de 44 anos, o mais novo aqui no Catar. Nessa Argentina de tantas possibilidades e formações, existe apenas uma certeza: Messi estará sempre presente. A Argentina tomou um susto na primeira partida da Copa. Messi e seus companheiros chegaram ao Catar com uma marca impressionante: 36 jogos sem perder, em outras competições. E veio a derrota, logo na estreia da Copa do Mundo. 2-1 para a Arábia Saudita, de virada. E muitos questionamentos. Messi lembra que ter começado mal foi duro, inesperado, mas que o golpe fortaleceu o grupo, e o grupo respondeu. E a partir de então, cada jogo uma decisão. Uma derrota seria o fim do caminho. Tá em crise? Chama o México. A 4ª vitória sobre os mexicanos em 4 jogos de Copa, 2-0. Contra a Polônia, Messi parou no goleiro Szczesny. Perdeu o pênalti, mas levou a melhor. Mais um 2-0 e a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Na fase eliminatória, oitavas de final, a Austrália, com sufoco. Os australianos ainda perderam essa chance clara no fim do jogo. Pontos para o goleiro Dibu Martínez, que na fase seguinte apareceu de novo. Holanda e mais uma disputa por pênaltis. E como em 2014, deu Argentina. Croácia, há 4 anos, derrota por 3-0. Na semifinal, o troco na mesma moeda. E com Messi se tornando o maior artilheiro da seleção em Copas, 11 gols. Durante todas essas finais, reencontros, revanches, marcas históricas, tudo aquilo que pode se repetir de uma só vez em uma só partida. A França, responsável pela eliminação argentina em 2018. Messi disputando artilharia com o companheiro de clube Mbappé, e ele ainda vai se tornar o recordista de jogos em Copas, 26. O jogador diz que encerrar o caminho dele em mundiais com a Argentina numa final é uma loucura, e que espera que essa história termine da melhor maneira. A história de um grupo que se une na adversidade e conquista o objetivo. O roteiro não é dos mais originais, mas para um público que espera há 36 anos para ver esse filme de novo, é garantia de sucesso. Os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo vestem a camisa 10 das seleções finalistas. A Copa seria bem mais silenciosa sem eles. Um é o maestro da arquibancada. Vamos, vamos! O outro impõe a própria voz sobre a multidão. Messi, 35 anos, nenhum título de Copa do Mundo. 7 vezes melhor jogador do mundo. Mbappé, 23 anos, nunca foi eleito o melhor do mundo. Ergueu a taça da última Copa do Mundo. Hoje, os principais candidatos ao prêmio de melhor jogador da Copa. Eu acho que existe um equilíbrio muito grande, cada um com a sua importância. O Messi já tem a sua idade, o Mbappé já foi campeão mundial, muito jovem, e está provando, né, a possibilidade de seguidamente ser bicampeão.
São jogadores de características diferentes, né? O Mbappé muito rápido, imarcável, um atacante, um definidor. O Messi já é mais criativo, já é mais genial, é aquele jogador que tem assistência, que tem gol, que tem mudança de direção. 2 dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma. Eles são companheiros no Paris Saint-Germain, clube que pertence ao Emir do Catar. Mas não é por isso que os dois parecem estar em casa, e sim pela facilidade com que vem desconcertando as defesas adversárias, mesmo quando não são eles que fazem o gol. Nas 3 vezes em que estiveram frente a frente, Mbappé nunca perdeu. Foi exatamente contra Messi na última Copa que o menino de 19 anos provou que já estava entre os melhores do mundo. Nessa Copa já marcou 5 gols, alguns mais do que gols. Mostrando todos os recursos, toda a sua categoria de um atacante fatal. No Catar, Messi leva vantagem nos números. Tem os mesmos 5 gols, mas já foi eleito 4 vezes o melhor em campo, contra 3 de Mbappé. Na 5ª Copa, tem a última chance do título, enquanto continua criando sinônimos. A devolução é para ele, olha o pé esquerdo do Messi! Pé esquerdo do Messi, quer dizer, gol! Essa taça é um prêmio coletivo, por mais que as equipes girem em torno de um jogador principal. Curiosamente, a alegria do melhor da Copa tem andado separada da felicidade geral. Nas últimas 6 Copas do Mundo, o ganhador da Bola de Ouro não foi o mesmo jogador que levantou esse troféu. Romário, em 94, foi o último campeão a receber também a premiação individual. Dessa vez, com 2 candidatos tão fortes, parece impossível separar a Copa do craque que vai conquistá-la. Messi e Mbappé. Os 2 carregam o número 10 numa camisa que ambos querem enfeitar com uma 3ª estrela. O destino vai escolher um deles, mas nessa Copa, a própria taça parece estar com vontade de ser metade de cada um. Agora tem Travessia. Na sequência, The Voice Brasil, Central da Copa e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Aston Villa e Vila Real em amistoso preparatório. E nesse vídeo você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas notícias da equipe do Aston Villa e também as últimas informações da equipe do Vila Real. O Aston Villa, na 12ª posição no campeonato inglês, está a somente 5 pontos da zona de rebaixamento. Então, hoje quer fazer um bom resultado e uma boa partida para quando voltar ao campeonato inglês, sair desse meio de tabela. Já o Vila Real, atualmente 9º colocado do campeonato espanhol, também quer fazer um bom amistoso preparatório para quando voltar ao campeonato espanhol, brigar na parte de cima da tabela. Então, se você é torcedor do Vila Real ou torcedor do Aston Villa, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque Aston Villa e Vila Real entram em campo na tarde desta quinta-feira, no Villa Park, a partir das 5 horas da tarde, no horário de Brasília, em amistoso preparatório para o retorno da temporada europeia. Na parte de baixo da tabela do campeonato inglês, ocupando a 12ª colocação, o Aston Villa se prepara para retomar a temporada e tentar uma arrancada para se aproximar do grupo de classificação às competições europeias. O time de Unai Emery tem uma série de desfalques por lesão, além de Emiliano Martinez, que está na Copa do Mundo. Já o Vila Real é o 9º colocado no Campeonato Espanhol e sabe que precisará retomar o caminho das vitórias se quiser se aproximar do G6. O submarino amarelo não terá o Rull e o Foyt, que também disputam a Copa do Mundo, mas deve ter nomes conhecidos em campo, como o Gerard Moreno, Albiel, Parejo e o Capou. É provável escalação hoje então:
Do Aston Villa deve ter Olsen, Young, Konsa, Minks, Digne, Haik, Camara, Luiz, McGinn, Bale e Watkins. Já a provável escalação do Villarreal deve ter Reina, Fermina, Albiol, Cuenca, Mojica, Coquelin, Capon, Parejo, Twenzy, Moreno e Baena. Como a gente já disse, atualmente o Aston Villa é o 12º colocado do campeonato inglês. Em 15 partidas fez 18 pontos e tem campanha de 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Marcou 16 gols, sofreu 22 e tem um saldo de -6. Na última rodada disputada pelo campeonato inglês, o Aston Villa bateu o Brighton fora de casa pelo placar de 2-1. O gol do Brighton foi marcado pelo McAllister. Pelo lado do Aston Villa, o Danny Ings fez os 2 gols. Aí na próxima rodada agora, o Aston Villa em casa recebe a equipe do Liverpool. O jogo está marcado para acontecer segunda-feira, dia 26 de dezembro. Já a equipe do Villarreal é a 9ª colocada no campeonato espanhol. Em 14 rodadas fez 21 pontos e tem campanha de 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. A equipe marcou 15 gols, sofreu 10, então um saldo positivo aí de 5 gols. Na última rodada disputada pelo campeonato espanhol, o Villarreal venceu fora de casa a equipe do Espanhol pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Leconte contra. Aí na próxima rodada do campeonato espanhol, o Villarreal em casa vai receber a equipe do Valência. O jogo está marcado para acontecer dia 31 de dezembro. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.